Motive su- Motive sua vida pessoal, motivação, motivos para você praticar ações na sua vida. Motive sua vida pessoal. Assessoria, consultoria, mentoria, conciliação, mediação, arbitragem, legal. Então, mediação, mediar, intervenção, intervir. Arbitragem, árbitro. Então, para que serve um árbitro? Arbitragem. No futebol tem árbitro. Então, conciliação, conciliar, conciliador. Mediação, mediar, mediador. Intervenção, intervir. Então, são sinônimos, mas também você pode pesquisar aí no Google, pesquisa aí no Pai dos Burros. Então, é isso daí. Então, vamos lá, meu bem. Motive sua vida pessoal, motivação, motivos para você praticar ações na sua vida. Tudo tem um porquê e tudo tem um pra quê. Tudo é ensinamento, tudo é lição de vida. A motivação são motivos, né, para você praticar ações. Então, por que você está fazendo o que você está fazendo? Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. E tudo é ensinamento, tudo é lição de vida. Então não temos que perguntar para Deus o para quê das coisas. Não temos que perguntar para Deus o porquê das coisas. Por quê, Deus? E sim o para quê. E qual que é a resposta do para quê? Que o para quê tudo é ensinamento, tudo é lição de vida, sabe? Então estamos aqui nesse planeta Terra. Aqui é um planeta escola. E viemos aqui para evoluir, melhoria contínua. Sair da nossa área de segurança, sair da nossa zona de conforto e é isso daí, sabe? Então vivendo e aprendendo com os erros. Então caiu, levanta e continua andando, sacode a poeira e continua andando. A gente cai, machuca o joelho, né? Vamos ralar o joelho e vai ficar com o joelho esfolado. E fazer o quê? É a vida, gente, é a vida. Não tem vida perfeita, não tem. Jesus já fala na Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ah, você não quer ter bom ânimo? Tudo bem, mas vai ter aflição assim mesmo. Então, fazer o quê? Vamos rir dos problemas. Então, eu vou rir da minha cara, eu vou rir dos meus problemas e vou continuar andando. Fazer o quê? Clamar a Deus misericórdia. Quando clamamos a Deus misericórdia, estamos pedindo para Deus abrir uma exceção. E aí eu não sei se Ele vai abrir uma exceção. Pode ser que sim, pode ser que não. Deus é Pai. E o Pai fala não. Então, você está casado, certo? E você tem a sua esposa, os seus filhos, a sua família, seu lar, sua casa. E hoje você é pai. E pai é para sempre. Não existe ex-pai e ex-filho. Só se o pai faleceu e o filho faleceu, né? Mas caso contrário não tem ex-pai e ex-filho. Então filho e pai é para sempre, né? E agora infelizmente existe ex-mulher e ex-marido, ex-esposa e ex-esposo. Então hoje você está casado. Está porque é o estado civil em que você se encontra. O estado igual a água, sólido, líquido e gasoso. É um estado em que você se encontra. Tanto que quando você vai por aí preencher algum documento, o que eles perguntam para você? Qual que é o seu estado civil? Eles perguntam para você qual que é o seu estado civil. Aí você fala, solteiro, casado, divorciado, viúvo. E quando tem o divórcio, tem que ter na sua certidão de nascimento a averbação. Tem que ter o número do processo lá, a averbação lá do processo de divórcio. Hoje nem tanto, mas no passado era assim. Quando se casava, mudava o seu nome em todos os seus documentos. Hoje não é assim não. Hoje em dia as pessoas podem se casar lá no cartório e aí cada um continuar com o seu sobrenome. Não precisa mudar nada, não precisa.
Mas antigamente a mulher ela perdia o sobrenome dela, do pai dela, e adotava o sobrenome do marido, do esposo. E enfim, mas hoje em dia não, hoje em dia você pode ir no cartório e não viver uma vida clandestina e você se casa obedecendo às leis do nosso país, às leis dos homens, e você pode continuar com o seu mesmo sobrenome, não muda nada. E também hoje em dia, se o homem quiser, ele pode adotar o sobrenome da mulher. Ele pode incluir no sobrenome dele o sobrenome dela. Ele não perde o sobrenome dele, ele apenas faz a inclusão. Ele apenas coloca lá. E é isso daí. Mas, meu bem, vamos lá, vamos salvar o seu casamento aí, porque eu sei que você tem problemas, tá, com a sua esposa. E não existe casamento perfeito. Todo casamento tem problema, sabe? Casamento do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, bisavô. Não existe um casamento que não tenha problema, gente. Não existe. Você pode viajar por todo esse Brasil aí e a vida é feita de problemas. As famílias têm problemas, os casamentos têm problemas, sabe? Então digamos, entre aspas, aí, é natural. Não deveria ser, mas né? Então, por que que é? Porque no mundo tereis aflições, então não existe vida perfeita. Então vamos lá. E Deus abomina o divórcio. E o que que Deus fala? Que casamento e família é um projeto de Deus. E o que que Deus fala? Perdoar 70 vezes 7. Né? E o que que Deus fala? Pagar mal com o bem. Dar a outra face. Né? Então é tudo isso daí que Deus fala. Então, aí está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é para qualquer ser humano do planeta Terra. Não tem religião. É uma coisa que vocês não entendem, gente. A religião é o cristianismo. Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, que deu a vida dele. Que veio a esse mundo, se fez homem, sabe? E é isso daí, sabe? Agora, enfim, se você acredita em Deus, o Criador, e se você acredita em Jesus, então você é meu irmão. E mesmo que você chegar para mim e falar, olha, eu não acredito em nada, o nada do nada, você é meu irmão também. Porque se Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por você também. E Deus, o Criador, ele também criou você também. E Deus ama todo mundo. Então, hoje eu estava conversando com um menino testemunha de Jeová, né? E a gente estava falando de Jesus, e ele não queria falar de Jesus não, ele só falava de Jeová, de Deus. Então, mas isso daí porque assim, aqui no Brasil, fala que Jeová é Deus, mas os judeus falam Javé. Então, porque Deus é um título dado. Agora, como você vai chamar o Criador, o grande eu sou, se você vai chamar ele de Jeová, de Javé, de, sei lá, você vê os muçulmanos, meus irmãos muçulmanos, eu amo os muçulmanos, eles falam Alá, eles falam, o Criador é Alá, né, de acordo com o Alcorão, é a Bíblia deles lá, do profeta Muhammad, né, Muhammad, sei lá, então, quer dizer, gente, é meu irmão, sabe, é um ser humano igual a mim, é meu irmão, então, é tanta briga que tem aí. Por exemplo, eu tinha um vizinho que ele era da congregação cristã. E ele casou com uma moça lá do Chile, a moça era católica. E aí ele ia um dia na igreja dela, ver a missa lá do padre. Um dia ela ia na igreja dele lá, ver o culto na congregação. E pronto, gente. E acabou, vamos parar de brigar. E aí o seu casamento pode ser que esteja assim. Me conta, qual que é o seu problema? Me conta. Então esse é o meu trabalho, né? Então você está precisando de uma terapia, sabe? Igual a polícia militar faz uma ronda ostensiva, você está precisando de uma terapia ostensiva. Então vem conversar comigo. Eu estou aqui para isso. Esse é o meu trabalho. Então, você precisa de uma especialista, você precisa de uma mentora para mentorear você, você precisa de uma treinadora, sabe? Então vamos conversar, e muito vamos conversar. Vamos fazer aí uma terapia profunda aí, para ver a raiz do problema. Ó, por exemplo, aqui tem um jardim, tá vendo? E aqui o jardim tem as raízes. Então as raízes profundas, dependendo da planta, sabe? Então a mesma coisa é a sua vida, os problemas do seu casamento, você e sua mulher.
a sua esposa, a mãe dos seus filhos. Tem raízes, e raízes profundas. Então nós temos que investigar a raiz do problema. É a mesma coisa, você vai ao médico e fala, doutor, eu tô com uma dor aqui, mas não é uma dor aqui, é a raiz do problema. Tem que descobrir para poder dar a cura do problema, sabe? Porque senão vai ficar só tomando o remédio. Vou tomar Tilenol, paracetamol, 750 mg, só para ficar tirando a dor, mas a dor volta de novo. E tem que encontrar a cura. E para encontrar a cura tem que ver a raiz do problema. E aí você fala, né? Não, eu e minha mulher, o negócio aqui não tá bom. Nossa vida conjugal, nossa vida matrimonial, né? Nossa vida dois, vida de casal. Lá no quarto, entre quatro paredes, né? Coisas de casal, coisas de adulto, de gente grande, então. Segredinhos, então. Então, meu bem, é isso daí, sabe? Então, você precisa disso. Uma consultoria, uma consulta, uma consultoria. Uma consultoria é muito mais do que uma simples consulta. Por exemplo, uma consulta, você vai ali ao médico e aí tem uma consulta ali rapidinho, ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Então, não dá para resolver o problema de uma vida inteira de casamento. 30, 40 anos de casamento, não dá para resolver em 10 minutos. Então, não é uma consulta que você precisa de uma consultoria. Então, assessoria, né? Uma assessora. Então, é isso que você precisa. Uma assessoria, uma assessora. Por exemplo, quando o Celso Russomano vai reclamar em algum mercado, que ele vai lá com o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, que o Celso Russomano, ele que fez o Código de Defesa do Consumidor. Então, deputado federal, então. Aí ele vai no mercado, às vezes o pessoal não quer conversar com ele e manda a assessoria de imprensa falar com ele. E aí o pessoal não fica lá conversando com ele? O pessoal da assessoria de imprensa? Então, e também, não tem lá em Brasília, lá no Congresso, os assessores parlamentares? Então, você precisa de uma assessoria aí no seu casamento. Porque o seu casamento já está de um jeito que você não consegue mais resolver, você com a sua mão. Então você precisa de uma interferência, uma intervenção. Intervenção cirúrgica? Uma intervenção cirúrgica no seu casamento, meu bem, no seu casamento. Então, digamos aí, que seu casamento seja um problema de pré-conceitos. Pré é antes. Pré-conceitos, conceitos antes. Então você não sabe e fica falando que não sabe, falou que não deve. Então, meu bem, às vezes pode ser um problema com a sua esposa. Antes ela era uma pessoa que gostava de forró, por exemplo, e agora ela é uma pessoa que está enfiada na igreja. E agora ela fala, tudo é pecado, tudo é do mal. Aí você fala, nossa, depois que minha mulher começou a frequentar essas igrejas malucas aí, agora lá no quarto tá tudo ruim, né? Nossa vida de casal tá tudo ruim. Então, meu bem, é tudo uma questão de você conversar com ela. Conversar. E aí, se você tentar entender o ponto de vista dela, vai ficar bom para todo mundo. Para você, para ela, para todo mundo. Então, vamos jogar um pouco no lixo, fazer uma faxina mental no nosso cérebro. Nós fazemos faxina aqui na nossa casa, né? Lava o chão, olha como o chão tá limpinho. Lava o chão, fazer uma faxina na nossa casa. Mas não fazemos faxina dentro da nossa mente, nossos pensamentos, sabe? Vamos fazer uma faxina dentro dos nossos pensamentos e aí jogar no lixo esses conceitos antecipados, né? Preconceitos. Então, tirar conclusões precipitadas, né? Pensa só, um precipício, que eu vou me jogar lá de um precipício. Então, precipitadamente, você se desespera, sabe? E aí, nesse seu desespero, nesse seu pânico, você entra no pré-conceito, um conceito antecipado. Você lembra que lá na Praça é Nossa, tinha um cara lá que fala assim, você nem esperou eu molhar o bico e já tá falando. Não tinha um comediante lá que fazia uma piada assim? Então, a mesma coisa você com a sua esposa, sabe? Então, espera ela concluir o que ela tá falando, espera ela terminar de falar. Aí você diz assim, mas eu já sei o que ela vai dizer. Mas às vezes você não sabe. E aí, como você já vai atropelando ela não conseguiu concluir
o que ela ia dizer e vocês não conversam, não dialogam. Tá vendo como é que é? Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Então, é porque ela tá tentando falar e às vezes a pessoa não tem instrução suficiente para conseguir falar as coisas. Às vezes sua esposa, enfim, infelizmente às vezes ela não tem muito estudo, não é formada, não tem uma formação acadêmica, sabe? Ela não tem aí um currículo acadêmico. E aí às vezes ela não sabe como se expressar em palavras. Porque ela não tem assim um domínio de um vocabulário eclético, de um vocabulário mais culto. De repente ela nunca pegou um dicionário Aurélio para estudar e conhecer palavras diferentes, conhecer sinônimos e conhecer o significado das palavras e saber se expressar através das palavras, porque um diálogo é isso, a emissão, né, a emissão de palavras. E sons, e fonemas, e orações, e frases. E um texto. É um diálogo, é um bate-papo. Então, as palavras que vão formando a ideia e a linha de raciocínio. E às vezes você não consegue conversar com ela por causa disso. Já parou para pensar nisso? Olha, eu tava conversando semana passada com um casal e aí a esposa dele, ela tinha muita dificuldade em expressar os sentimentos dela. E às vezes ela ficava 15 dias de cara virada pro marido. Ele contando pra mim, né? Que a esposa dele às vezes ficava 15 dias de cara virada com ele. E ela falou, já que ela não conseguia conversar, ela também não falava. E o casamento era assim. O casamento era assim. Ela não falava, ele falava, ele perguntava: o que tá acontecendo, mulher? Fala aí. E ela não conseguia se comunicar muito bem, porque não sabia explicar em palavras o que as opiniões dela, o que passava na cabeça dela, no coração dela. E aí ela acabava a ficar emburrada, né? Aquela tromba lá, aquela cara de bunda, fazia bico e ficava muda. Esquisito, né? Mas é assim. De repente ela não foi ensinada. Ela não foi ensinada. Caiu aqui. E ninguém ensinou ela. Às vezes o pai, a mãe não ensinou. Às vezes lá dentro da casa dela também, o pai e a mãe dela também era assim. Sabe? Eles não ficavam um de cara virada pro outro, ficavam de mal, igual criança, né? Tô de mal. E é isso aí, vai fazer o quê? Então, é isso que eu sempre digo, meu bem. Problema dos casamentos, em primeiro lugar, é a falta de diálogo. Em segundo lugar, é o dinheiro. Então, em primeiro lugar, é isso daí. Então, você fala assim, mas eu quero namorar mais com a minha esposa, e lá na cama tá ruim. Não tem cama, não tem. Então, meu bem, mas a cama é a cereja do bolo, é o chantilly. O problema está na raiz, está no alicerce, os fundamentos. Igual você construir uma casa. O problema está na raiz. E o problema também é a falta de comunicação. Como já dizia a Chacrinha, né? Quem não se comunica, se estrupica. Então, meu bem. E ele falou assim, mas por que a mulher não desembucha logo? Às vezes ela tem medo de falar e você vai brigar com ela, vai bater nela. Aí vai, ele vai me bater, ele vai gritar. O meu pai, ele era um cara nervoso, né? Porque já viu, né? Polícia é nervoso mesmo. Então, às vezes a minha mãe tinha medo de contar alguma coisa pra ele, falava pra mim, seu pai vai ficar nervoso. Aí como, né, eu já viu, né? Enfim, eu falava, meu pai vai ficar nervoso? Eu vou falar assim mesmo. Aí eu falava pra ela, se ele... Aí eu falava pra ela assim, se ele ficar nervoso, fazer o quê? É a vida, ué. Aí eu ia lá e falava pra ele. Assim, pai, deu problema pra resolver.
Aí eu falava, pai, tem um problema pra resolver. Aí fazer o quê? Ele ficava nervoso mesmo, mas vai fazer o quê? Tem que resolver o problema tá lá. Se eu não falar. Então, meu bem, tem paciência com a sua esposa, sabe? A sua esposa, ela já terminou o primeiro grau completo? Ela já concluiu os estudos dela? Já terminou o segundo grau completo? Né? O ensino fundamental, o ensino médio, né? Alfabetização, colegial. Ela tem aí? Ela estudou? Então, é lógico, eu entendo que às vezes você fala assim, não, a melhor escola que tem é a escola da vida. Sim, lógico, né? Fala assim, não, às vezes a pessoa, ela não tem estudo, é analfabeta ou semi-analfabeta, mas ela sabe mais do que muita gente, é muito doutor com diploma. Sim, eu concordo com você, não estou desmerecendo não, de jeito maneira. Mas às vezes é necessário que ela aprenda algumas coisas para conseguir se comunicar com você. Sabe, para melhorar o seu casamento. Então ajuda ela a estudar, incentiva, apoia ela a fazer um supletivo, sabe? E não importa qual seja a sua idade. Ah, mas a minha esposa já está na casa dos 50, na casa dos 60. E daí? Tem idade para você ser feliz? Para você amar e ser amado? Outro dia sabe, é assim, né? Às vezes o pessoal pergunta, qual que é a idade? Gente, tem idade para você amar e ser amado? Tem idade para você estudar? Então muitas pessoas agora da terceira idade estão entrando na faculdade, sabe? E você sabia que o pessoal da terceira idade entra na faculdade e nem presta o vestibular? Já vai entrando? Olha, tem um gatinho ali. Mimi! O gatinho. O Mimi ali. Então, meu bem, às vezes, sabe, é isso daí, meu bem. Então, ajuda a sua esposa a estudar, sabe? Não importa se a sua esposa estiver aí na terceira idade, ela tá viva, Não é porque entrou na terceira idade que faleceu, que morreu. Então incentiva ela a estudar. E pode estudar à distância, EAD. Ensino à distância, 100% online, só precisa ter aí o Wi-Fi, conexão com a internet. Pode estudar até pelo seu tablet, pelo seu smartphone. E é a vida, meu bem, é a vida, tá bom? Então tem paciência, sabe? A maturidade vai dando paciência e os anos vão passando, mas você pode ter um atalho, você pode hackear. E aí eu tô aqui para isso, para dar para você os atalhos, para nós hackearmos e os atalhos, sabe? Então é por isso que eu tô aqui, esse é o meu trabalho, mentorear você. Então eu vou guiar você pelo caminho das pedras, e aí você vai poder... Mimi! Psh, 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 psh. Olha o gatinho ali, e o gatinho. E aí você vai poder resolver o seu problema de maneira mais rápida, fácil, prático e poupando tempo, né? Tempo é tudo, né? A gente que é da terra do relógio, quem é da terra do relógio, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. São Paulo da Garoa, São Paulo, terra boa. Então, a gente que é da cidade da pressa, do relógio, que tempo é vida, né? Então tá correndo os segundos aí. Então, meu bem, vamos hackear? Vamos ver os atalhos, tá bom? Para você poder ter aí, lá no quarto, lá, uma vida de casado satisfatória, do jeito que você quer, do jeito que você merece. Então é isso daí. Meu bem, volta e assiste do começo, coloque em prática. Vai lá na minha bio, na minha biografia, aqui no meu Instagram, no Insta, Motive Sua Vida Pessoal, e meu canal no YouTube. Inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações. Canal do YouTube, Motive Sua Vida Pessoal, tá bom? Então, já mais uma live aí, mentoria, só falo com homens casados com filhos. Então, salvando aí o seu casamento. É todo um trabalho contra o divórcio, contra a separação, e vamos melhorar aí sua situação aí, o seu casamento aí, tá bom? Você e a polícia aí, tá?
Fiquem todos aí na santa paz de Cristo. Paz de Deus a todos.